Seja bem-vindo a este momento de meditação e fé. Nós iremos ter como reflexão: Deus ainda fala com as pessoas. E o nosso texto, Isaías 30, verso 21. Oremos. Paizinho querido, Pai de amor que habitas nas alturas dos céus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, tuas misericórdias, pelo dia maravilhoso. Nós te pedimos o perdão de nossos pecados e te pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor acampe seus anjos ao nosso redor, que nos dê sabedoria do céu, que o teu Espírito Santo fale aos nossos ouvidos e possamos lhe ouvir a voz. Te pedimos que nos dê saúde, que abençoes todos os pedidos de oração, concedendo uma resposta, Senhor, rápida, uma resposta que venha sempre de acordo com a tua vontade. Te pedimos em nome, por amor de Jesus. Amém. Nosso verso para a meditação diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. É interessante a maneira como Deus fala. Deus falou muitas vezes no passado aos nossos pais, pelos profetas. Certa ocasião ele falou com Balaão, através de uma jumenta. Falou com Samuel em sonhos. Samuel ouviu a voz, não estava dormindo ainda. Falou com Paulo, face a face. Quem és tu, Senhor? Foi a resposta de Paulo. De forma que Deus tem falado muitas vezes a cada um de nós. Certa vez um jovem foi para o estudo da Bíblia numa noite de quarta-feira. O pastor dividiu a palestra entre ouvir a voz de Deus e obedecer à palavra do Senhor. O jovem não pôde deixar de querer saber se Deus ainda fala com as pessoas. Após a pregação, ele saiu para um lanche com os amigos e eles discutiram a mensagem. De forma diversa, cada um apresentou como Deus tinha conduzido suas vidas de maneira diferentes. Era aproximadamente 10 horas da noite quando o jovem começou a dirigir-se para casa. Sentado em seu carro, ele começou a pedir: Deus, se ainda falas com as pessoas, fale comigo. Eu irei ouvi-lo. Farei tudo para obedecer. Enquanto dirigia pela rua principal da cidade, ele teve um pensamento muito estranho. Pare e compre um galão de leite. Ele balançou a cabeça e falou alto: Deus é o Senhor? Ele não obteve resposta e continuou dirigindo-se para casa. Porém, novamente surgiu o pensamento: compre um galão de leite. O jovem pensou em Samuel e como ele não reconheceu a voz de Deus, e como Samuel correu para Eli. Muito bem, Deus. No caso de ser o Senhor, eu comprarei o leite. Isso não parecia ser um teste de obediência muito difícil. Ele poderia, afinal de contas, também usar o leite. O jovem parou, comprou o leite e reiniciou o caminho de casa. Quando ele passava pela 7ª rua, novamente ele sentiu uma ordem: vire aquela rua. Isso é loucura, pensou, e passou direto pelo retorno. Novamente ele sentiu que deveria ter virado na 7ª rua. No retorno seguinte ele virou e dirigiu-se para a 7ª rua. Meio brincalhão, ele falou alto: muito bem, Deus, eu farei. Ele passou por algumas quadras, quando de repente sentiu que deveria parar. Ele freou o carro e olhou em volta. Era uma área mista de comércio e residências. Não era a melhor área, mas também não era a pior da vizinhança. Os estabelecimentos estavam fechados e a maioria das casas estavam escuras, como se as pessoas já estivessem dormindo, exceto uma do outro lado que estava acesa. Novamente ele sentiu algo. Vá e dê o leite para as pessoas que estão naquela casa do outro lado da rua. O jovem olhou a casa, ele começou a abrir a porta do carro, mas voltou a sentar-se. Senhor, isso é loucura. Como posso ir para uma casa estranha no meio da noite?
Mais uma vez ele sentiu que deveria ir e dar o leite. Finalmente ele abriu a porta. Muito bem, Deus, se é o Senhor, eu irei e entregarei o leite àquelas pessoas. Se o Senhor quer que eu pareça uma pessoa louca, muito bem, eu quero ser obediente. Acho que isso vai contar alguma coisa. Contudo, se eles não responderem imediatamente, eu vou embora daqui. Ele atravessou a rua, tocou a campainha. Ele pôde ouvir um barulho vindo de dentro, parecido com o choro de uma criança. A voz de um homem soou alto. Quem está aí? O que você quer? A porta abriu-se antes que o jovem pudesse fugir. Em pé estava um homem vestido de jeans e camiseta. Ele tinha um olhar estranho e não parecia feliz em ver um estranho, um desconhecido, em pé na soleira de sua porta. O que é? O que você quer? O jovem entregou-lhe o galão de leite. Comprei isso para você. O homem pegou o leite e correu para dentro falando alto. Depois uma mulher passou pelo corredor carregando o leite e foi para a cozinha. O homem seguia, segurando nos braços uma criança que chorava. Lágrimas corriam pela face do homem e ele começou a falar, meio soluçando. Nós oramos. Tínhamos muitas contas para pagar este mês e o nosso dinheiro havia acabado. Não tínhamos mais leite para o nosso bebê. Apenas orei e pedi a Deus que me mostrasse uma maneira de conseguir leite. A esposa gritou lá da cozinha. Pedi a Deus para mandar um anjo com um pouco de leite. Você é um anjo? O jovem pegou a sua carteira e tirou todo o dinheiro que havia nela e colocou-a na mão do homem. Ele voltou-se e foi para o carro, enquanto as lágrimas corriam pela sua face. Ele experimentou que Deus ainda responde os pedidos, que Deus ainda fala com as pessoas. Deus tem falado com você, querido irmão, querida irmã. Você tem ouvido a voz de Deus, porque Ele fala conosco da mesma maneira que falava no passado com Elias, com Moisés, com os profetas todos. Ele ainda continua no lugar dele, ele ainda continua ativo. Ele continua nos amando e amando muito, e ele quer o nosso bem e fala conosco. Nós é que muitas vezes não falamos com Deus. Não temos tempo para falar de manhã, meio-dia, à tarde. Não conversamos com Deus durante o dia, ou quem sabe com a cabeça no travesseiro. Nós ficamos pensando em tudo que aconteceu, menos falar com Deus. E aí nós não temos tempo para ouvir a voz de Deus. Como é triste. Mas Deus quer falar com você e Ele fala neste instante, Ele está falando contigo. Você pode ouvir a voz de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você possa realmente caminhar com o Senhor. Que você possa verdadeiramente entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar nele, porque Ele fará tudo. Mas a coisa que Ele mais deseja é ouvir a tua voz. E Ele deseja que você lhe ouça a voz também. Permitirás isto? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paizinho querido, Pai de amor, como é gostoso saber que o Senhor ouve a nossa voz e que o Senhor fala aos nossos ouvidos. Ontem mesmo, num pequeno grupo, minha esposa sentiu Deus dizendo, vá até o portão. E ali estava um homem. E ela falou para aquele homem sobre o amor de Jesus. E todos nós ali, cada um falou alguma coisa. E como foi gostoso. Deus ainda fala conosco. Ele fala diretamente no nosso ouvido ou através da voz de alguém que nós conhecemos. Permita que Deus fale com você. Senhor nosso Deus, como é gostoso saber que o Senhor ouve a nossa voz, que o Senhor fala conosco. Nos abençoe. Dá-nos, Senhor, momentos de eterna alegria ao teu lado. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.